As 10 tribos perdidas de Israel são um dos maiores mistérios da história bíblica e arqueológica. O que aconteceu com elas após a conquista assíria no século 8 a.C.? Teriam sido assimiladas por outras culturas ou ainda preservam sua identidade em algum lugar do mundo? Neste vídeo, vamos explorar as principais teorias e evidências sobre o paradeiro dessas tribos enigmáticas. A história começa por volta de 722 a.C., quando o Império Assírio, sob o comando do rei Sargão II, invadiu o reino de Israel e deportou as 10 tribos do norte para diferentes partes de seu império. Esse evento marcou o início de um dos maiores desaparecimentos coletivos da história. Os assírios tinham uma estratégia cruel, porém eficiente, deslocar povos conquistados para regiões distantes, forçando a assimilação cultural e religiosa. Isso teria levado à dissolução dessas tribos dentro das nações vizinhas. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Uma das teorias mais aceitas é que essas tribos foram de fato assimiladas com o tempo, perdendo sua identidade cultural e se tornando parte de outras civilizações. A prática de deportação era comum no Império Assírio e visava evitar rebeliões. No entanto, há relatos que indicam que algumas dessas tribos conseguiram manter sua fé e costumes mesmo em terras estrangeiras. Outro ponto fascinante é a possibilidade de que as tribos não tenham sido perdidas, mas sim migraram para outras regiões do mundo. Algumas hipóteses sugerem que elas viajaram para a Ásia, chegando até o Japão, onde certas tradições culturais têm paralelos curiosos com rituais judaicos. Outras teorias apontam que as tribos poderiam ter se estabelecido na Índia, na África ou até na Europa. Os paxtuns do Afeganistão, por exemplo, reivindicam descendência das tribos perdidas e possuem costumes semelhantes aos antigos israelitas. Na África, os Beta Israel da Etiópia são um dos grupos que afirmam ter raízes nas tribos perdidas. Essa comunidade judaica etíope manteve tradições que se assemelham ao judaísmo antigo, e alguns estudiosos acreditam que eles possam ser descendentes diretos das tribos do norte de Israel. Da mesma forma, os Lemba do Zimbábue possuem costumes religiosos e gastronômicos que lembram os do antigo Israel, e testes genéticos revelaram que muitos de seus membros possuem DNA semelhante ao dos sacerdotes judeus. As Américas também possuem teorias intrigantes. Durante séculos, exploradores e missionários registraram encontros com tribos indígenas cujos costumes lembravam práticas judaicas. Seriam eles descendentes diretos das tribos perdidas? Algumas lendas indígenas falam sobre um povo que veio do leste e que praticava rituais semelhantes aos do Antigo Testamento. Essa conexão, embora especulativa, continua fascinando historiadores e pesquisadores. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos no século XX, oferecem algumas pistas adicionais sobre o possível paradeiro dessas tribos. Alguns desses documentos mencionam grupos que foram exilados e que poderiam ter mantido sua identidade em regiões distantes. Além disso, relatos de exploradores medievais, como os escritos do rabino Menassé Ben Israel no século XVII, indicam a existência de tribos judaicas vivendo em áreas remotas. A moderna genética também tem sido usada para tentar rastrear os descendentes das tribos perdidas. Testes de DNA em comunidades como os Lemba do Zimbábue e os judeus da Índia mostraram traços genéticos ligados aos antigos israelitas. Essas descobertas reforçam a ideia de que, de alguma forma, as tribos podem ter sobrevivido ao exílio e se espalhado pelo mundo. Mas por que essa busca pelas tribos perdidas continua sendo tão relevante? Para muitas pessoas, encontrar essas tribos significaria confirmar profecias bíblicas e reforçar a ideia da restauração de Israel.
Algumas correntes do judaísmo acreditam que a reunião das tribos será um evento crucial no fim dos tempos, e grupos religiosos ao redor do mundo mantêm missões para encontrar e reconectar essas comunidades ao povo judeu. Independentemente da verdade sobre seu paradeiro, as 10 tribos perdidas continuam a inspirar histórias, teorias e buscas arqueológicas. Se foram assimiladas ou ainda existem em algum lugar remoto, uma coisa é certa: sua lenda jamais será esquecida. A cada nova descoberta arqueológica, a esperança de resolver esse mistério cresce e o fascínio por essas tribos continua vivo. Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdos como este, curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nenhuma descoberta sobre os mistérios da Bíblia e da história antiga.